Recentemente eu gravei uma aula sobre essas duas novelas aqui, O Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev, e Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Foi uma aula para os meus alunos do ensino médio de filosofia e eu gravei a partir da perspectiva da crise moral e da crise de sentido, tal como manifestada por esses dois personagens, não é? E pelas suas narrativas. Mas, como sempre acontece quando a gente trata de obras grandes, não é, da literatura, não dá para esgotar, não dá para esgotá-las, não dá para esgotar as perspectivas sobre as quais a gente pode falar dela, não é? E pensando em como eu gravaria para cá, porque eu já tinha o objetivo de dar uma aula aqui também sobre essas duas novelas e o modo como elas se relacionam, como o Diário de um Homem Supérfluo antecipa Memórias de Subsolo, como o Homem do Subsolo ele vai além, segue e vai além do Homem Supérfluo. E eu pensei que não precisaria ser necessariamente na mesma perspectiva da aula que eu dei há alguns dias, mas sim numa perspectiva complementar a ela, porque, enfim, a partir dessas duas novelas, os temas dos quais nós podemos falar se multiplicam, não é? Então, eu pensei em tratar de algo que já tratei quando falei do Moviegoer, de Walker Percy. Se vocês viram aqui a primeira aula de introdução ao romance católico sobre The Moviegoer, e The Moviegoer é aquele sujeito que é o espectador da vida, como está no título deste vídeo, aquele que fica olhando para os acontecimentos, para a própria vida e parece que não interfere nela ativamente, que não consegue fazer parte dela, que não consegue se tornar parte dela. E nesse sentido, ele é semelhante, bastante semelhante, tanto ao Homem Supérfluo quanto ao Homem do Subsolo. E claro que Dostoiévski, Turgenev e o próprio Walker Percy não foram os únicos que trataram dessa perspectiva. A partir do Turgenev e do Dostoiévski, outros autores também trataram disso, não é, como Albert Camus, na França, o Jean-Paul Sartre também, mas antes disso o Charles Baudelaire o havia feito, né, na figura do Flaneur, que é aquele sujeito moderno que parece tão desenraizado que ele não consegue entrar na vida, que de alguma forma ele se sente como um espectador, enquanto todo mundo ao redor dele, ou boa parte das pessoas, parece que fazem parte da vida e ele não, né? De alguma forma, como se ele sempre fosse o excluído, né? Ou acabei de lembrar de outra figura assim também, o Gregor Sver no Pacto Selvagem, não é? Quando no fim da peça ele diz que está fadado a sempre ser o 13º à mesa, né? O 13º convidado, não necessariamente o convidado, mas uma espécie de penetra à mesa, sempre aquele que está sobrando. E essas duas figuras nos mostram esses homens que estão sobrando, não é? Primeiro que pela proximidade com a morte, esse é um dos recursos que o Turgenev usa. Lembra que esteve sobrando ao longo da vida, que agora já não tem o que fazer, que fica triste e vai embora por saber que está sobrando. E depois, um recurso diferente, né, empregado pelo Dostoiévski, nós vemos que o sujeito, que é o homem do subsolo, ele recebe um convite ativo para entrar na vida, né, o convite do amor. E ele deliberadamente recusa esse convite para entrar na vida, né, para não ficar sobrando. E claro, há alguns motivos para isso, não é, para esse espectador da vida, porque eu falei disso há alguns dias num post no Instagram sobre Memórias do Subsolo. Por mais que o Homem do Subsolo se coloque como espectador da vida, ele é muito mais do que isso, ou ele se pretende muito mais do que isso, com o seu autodesprezo. E é nesse sentido também que ele vai além do homem supérfluo, porque ao não tolerar a própria existência, ao aborrecer-se tanto e tão profundamente,
sem negar, mas só reforçando a necessidade que ele tem de amor e os atos dele que são, ao mesmo tempo e paradoxalmente, muitos atos em busca de amor, mas que depois o conduzem à autodestruição, que nunca está disposto a amar verdadeiramente. Ele quer que tudo, como diz o tradutor brasileiro, que é o Boris Schneiderman, ele quer que tudo leve à breca. Ele quer que tudo se dane, começando por ele mesmo. De alguma forma parece que ele ataca a realidade para atacar a si mesmo e vice-versa. Ou seja, não fazendo parte da, como ele diz, vida viva, e eu já vou entrar nessa expressão daqui a pouco, ou seja, não fazendo parte da vida, como ele acha que não faz, como ele acha que está sobrando nessa característica da superfluidade, ele ainda assim a ataca. Ele ainda assim ataca, ele não consegue ser um espectador tão passivo quanto ele imagina, assim como o homem supérfluo tampouco consegue. Mas é mais do que ser espectador. O sujeito se diz espectador, se imagina espectador, se imagina supérfluo, se imagina alguém no subsolo, porque parece que toda vez que ele vai enfiar o pé na vida, ele não tem aptidão. E ele faz alguma porcaria. E ele tem vergonha disso. O seu autodesprezo se reforça. Então, a narrativa da superfluidade, de olhar a vida de fora, de ser o flaneur, aquele que só observa, é uma narrativa que o sujeito conta para si mesmo. E quando parece que ele interfere na vida, tudo dá errado. Então parece que ele está sobrando. Parece que ele está sobrando. E isso começa, claro, com o Diário de um Homem Supérfluo, do Turgenev. Primeiro, que é interessante da gente observar que se trata propriamente de um diário, ou seja, de uma narrativa em primeira pessoa. Depois nós temos as memórias, outra narrativa em primeira pessoa também, ambas contadas pelos seus respectivos narradores, em primeira pessoa, porque é assim que os dois autores nos mostraram a projeção que esses homens tinham sobre a realidade, a projeção que os seus pensamentos, as suas inclinações tinham sobre a realidade e, claro, como isso os influenciou em primeiro lugar. Eles estavam mais preocupados com as suas próprias inclinações, pensamentos e sentimentos do que com a realidade ao seu redor. E quando eu ensinei isso, não é? Quando eu dei aula sobre esses dois livros para os meus alunos, eles ficaram um tanto quanto perplexos e até angustiados com essas constantes tentativas desses dois personagens de se sabotarem, com a vergonha que eles passavam e ao mesmo tempo com o medo do ridículo, um medo do ridículo que os levava a passar o ridículo, não é? Diante dos outros. Não é claro, ridículo só para eles mesmos, porque não sabemos nem se os outros personagens estavam pensando neles por muito tempo. O fato é que, contadas as histórias desde as perspectivas desses protagonistas, nós temos uma imersão nos seus pensamentos. Então, tendo uma imersão nos seus pensamentos, nós temos uma medida da maneira como viam a realidade, certo? E os dois são profundamente caracterizados por essa hiperreflexão, né? Que é, de algum modo, passar tanto os acontecimentos da realidade para os seus pensamentos, sentimentos, ressentimentos, na maioria das vezes, que não dá para dizer que a realidade é filtrada por isso, mas ela é realmente modificada por esses pensamentos, não é? E o Homem Supérfluo, do Turgenev, ele diz que, diante do leito de morte, então nós temos aí um episódio capital, ele realmente vai morrer, isso não é uma coisa da cabeça dele. Então a gente sabe, e um recurso que o Turgenev diz é que o médico já, no início, o personagem falando, o médico já não conseguiu mais enganá-lo, não conseguiu esconder dele a verdade, ele sabia que estava se aproximando do fim da vida. Bom, diante da morte, o que resta? Aí ele fala, vou contar a minha própria vida, vou contar para mim a minha própria vida. Bem, o fato é que ele começa falando da infância, teve uma infância até um pouco triste, o pai dele era viciado em jogo, morreu, a mãe dele era
uma mulher que tinha afetação de virtude, então ela fazia a vida de todo mundo insuportável, começando pela dela mesma. Assim ele cresceu, até que o pai faleceu, aí eles se mudaram, só ele e a mãe. Depois, passados alguns anos, ele perdeu a mãe e tudo mais. Beleza. E aí, já como adulto, a maior parte da narrativa dele se concentra em um único episódio. O episódio que ele se apaixonou por uma moça chamada Lisa e teve a rivalidade com o príncipe N, que nunca, o nome completo dele nunca é mencionado. E, claro, essa narrativa, como ele diz, um único episódio da sua vida, ele mesmo confessa, ele mesmo o nota, para chamar, recurso do autor para chamar a nossa atenção. Esse único episódio ocupa a maior parte da narrativa e chegando ao fim desse episódio, ele já praticamente não tem mais forças para narrar. Passam algumas poucas páginas e ele falece. E ele abandona o diário porque ele vai morrer. E esse único episódio acaba se tornando o episódio capital da sua superfluidade, que ele mesmo confessa, que ele mesmo diz o que é. Cadê? Está aqui. Quanto mais me aprofundo em mim mesmo, quanto mais cuidadosamente examino toda a minha vida passada, tanto mais me convenço da estrita verdade dessa expressão. Supérfluo. É isso. Ao longo da minha vida, encontrei constantemente o meu lugar ocupado. Talvez não porque não estivesse procurando esse lugar aí onde deveria, mais adiante. E quando decidi superar esse obstáculo à força, quebrar essa barreira, meus movimentos, a expressão do meu rosto, todo o meu ser assumiu o aspecto de uma tensão atormentada. Eu não apenas parecia, realmente me tornei antinatural e tenso. Mais adiante, na mesma reflexão, para quem e para que um homem assim é necessário? Se eu estou sobrando na vida, para que eu existo? Eu não sou necessário para ninguém. E esta, claro, é um modo de expressar a falta de amor que ele teve ao longo de toda a vida. Essa falta de amor que já na vida adulta foi se refletindo num profundo autodesprezo. E quando ele diz que vai tentar contar a sua vida, que ele conta a sua vida sem paixão, sem sentimentos, a gente vê que isso não é bem verdade, porque a partir do momento em que ele expressa a sua superfluidade, já tem aí uma raiva de si mesmo. Quando ele se qualifica como supérfluo, se entende como supérfluo, ele expressa uma raiva de si mesmo, da qual ele não consegue fugir. E essa figura do estar sempre, essa imagem de estar sempre sobrando na vida, é uma confissão desse autodesprezo. É como se todo mundo tivesse o seu lugarzinho e só ele não tivesse. Porque assim, esse é o modo como ele se sente. E esse é o modo como ele tenta projetar. Ou seja, eu já falei isso várias vezes, e eu insisto bastante nesse ponto que o Julián Marías fala que da necessidade da interpretação da vida. Que todos nós temos uma interpretação, A questão é que precisamos fazer com que essa interpretação seja correta e não falsa. Aqui nós temos uma tentativa universalizante de narrativa, como temos no Homem do Subsolo, uma tentativa universalizante de narrativa a partir de uma impressão de si mesmo. A partir de uma impressão de si mesmo. Claro que essa impressão, ela tampouco é cria desses narradores, ela não foi gerada só por eles, eles a receberam. No caso do Homem Supérfluo, a gente vê muito dessa influência familiar, desse desamor familiar. No caso do Homem do Subsolo, há isso também, somado, claro, à sua crítica ao racionalismo, no qual ele também bebeu muito, provavelmente em todos os livros que lia, desse racionalismo da perfeição do ser humano que já deixaria de sofrer. Claro, para um sujeito que cresceu sofrendo muito, deixar de sofrer é uma promessa muito tentadora. Quando essa promessa não se cumpre, algo deu errado, algo está mal. E quando aquele vazio no peito não é preenchido,
de algum modo é preciso justificar aquilo, é preciso pensar, é preciso entender o que é que está acontecendo de errado. E daí vem a interpretação da superfluidade, a interpretação do subsolo, como tentativas de contar a própria vida, não é? E o próprio homem supérfluo nos diz que ele sempre foi, como eu já mencionei para vocês, guiado por impressões. Todos os meus hábitos anteriores, dos quais começaram a me afastar sob a influência de um novo sentimento para mim, apareceram de novo repentinamente e me aprisionaram, como proprietários voltando à própria casa. Pessoas como eu geralmente são guiadas não tanto por fatos positivos, quanto pelas próprias impressões. É assim que ele pauta a sua vida e, portanto, o seu pensamento, a narrativa que ele faz da própria vida, pelas suas impressões que, claro, são motivados pelos sentimentos momentâneos que ele tem. O que ele está sentindo diante de uma situação que tende a ser extremamente intenso, justamente porque ele se deixa guiar por isso, então ele entra num círculo vicioso de que quanto mais ele sente, mais ele pensa no que ele está sentindo, e mais isso vai tomando um corpo como se fosse algo real. E esse sentimento pelo qual ele tinha sido motivado antes, no início dessa frase, ele fala que fora motivado por um sentimento, é o amor por essa Lisa. O episódio central do Diário de um Homem Supérfluo é quando ele, um jovem adulto, vai até uma cidade no interior da Rússia, motivado por trabalho, e conhece uma família, um casal, pai, mãe, funcionário público ele, e uma moça saindo da adolescência, prestes a entrar na vida adulta, chamada Lisa, pela qual ele se apaixona e não é correspondido. Ele diz que testemunha um pouco dessa transformação da Lisa na vida adulta, esse desabrochar da mulher ainda na adolescente, não é? A mulher desabrochando no fim dessa adolescência, e ele pensa que de algum modo ele tinha motivado isso, e aí ele reforça um pouco o próprio ridículo, como se isso fosse, como se esse engano fosse intrinsecamente ridículo, não é? Dele imaginar como é que ela poderia me amar, como qualquer mulher poderia me amar, não é? Então, quando ele se equivoca, quando ele nota que a paixão dela não é por ele, em que em um primeiro momento nem sequer é uma paixão por alguém, ele se sente ridículo. E depois surge essa outra figura. Quando ele já se deu conta de que a Lisa não estava apaixonada por ele, surge uma outra figura que é a do príncipe N. Esse aristocrata que vai até a província, passa um tempo, é muito bem recebido na casa da Lisa, cerca ela de atenções, e ele percebe que o príncipe N tem um relativo interesse por ela e que ela se apaixona por ele, que a Lisa se apaixona pelo príncipe. Então, ele nutre essa rivalidade com o príncipe. Primeiro, um ressentimento pela Lisa, um ressentimento que, claro, não é fundado, posto que ela nunca tinha se apaixonado por ele, menos dito qualquer coisa. E, em segundo lugar, um ressentimento por esse príncipe. Mas esse ressentimento pelo príncipe é muito interessante, não é? É muito interessante. Por quê? Porque o príncipe parece ser o oposto de quem o homem supérfluo é. Ou seja, aquele sujeito que se encaixa em todos os ambientes, que é bem recebido em todo lugar, que tem um imenso traquejo social, que é querido por todos, cuja presença é solicitada. Portanto, não se trata de alguém supérfluo, mas de alguém que parece necessário. A gente pode dizer isso, enfim, não sei como seria dizer necessário na Rússia, em russo, como eu tampouco sei dizer do supérfluo, não é? Mas em português nós podemos brincar com isso. A ideia do príncipe N ser o homem necessário, aos olhos, claro, do narrador, do Tchurkaturin, que é o homem supérfluo. Eu até ia me esquecendo de mencionar o nome do protagonista, veja só, que coisa tão irrelevante ele se coloca, que a gente de algum modo começa a acreditar. Tão irrelevante ele se coloca, mas acaba narrando a sua própria história, como qualquer pessoa faz, ainda que não seja com a mesma perspectiva.
Mas a impressão que passa é que esse homem necessário, que é o príncipe N, é tudo o que o Churkaturi jamais viria a se tornar. É a impressão que nos passa, claro, conhecendo o príncipe N pelos olhos do Churkaturi, o homem supérfluo. E daí a rivalidade. Não se trata necessariamente de uma rivalidade pelo coração da Lisa, mas porque ele olha, o homem supérfluo olha para aquele homem necessário, solicitado, bem colocado, sempre com um lugar pelo qual as pessoas esperam como quem ele jamais seria. E ele sente inveja desse homem. E ele sente raiva desse homem. E ele passa a maior parte da sua narrativa contando esse episódio, contando como ele se sentiu, contando do duelo. Ele desafia o príncipe N para um duelo, ele atira no príncipe, ele fere, o príncipe atira para cima, é misericordioso com ele, ele sente raiva da misericórdia do príncipe. Depois, o príncipe acaba não se casando com a Lisa, o que tampouco não é nenhuma surpresa, não é? Se a gente já leu outras obras da literatura russa também, não é nenhuma surpresa que ele faça isso, que ele apenas a encante de algum modo, se deixa encantar por ela. Aparentemente eles flertam ali, não sabemos se tem alguma coisa mais do que isso, não sabemos ao certo pelo menos, e o fato é que ele vai embora, não é? Aí o Churkaturi acha que ela vai se jogar aos seus pés, né? Como uma Madalena arrependida, e ela não faz isso porque ela não o suporta. E aí ele sente de novo que está sobrando. Agora a questão é, por que a obsessão com esse episódio? Por que a obsessão com esse episódio? Porque no início ele já fala que é um homem supérfluo, certo? O título da narração é esse. Ele confessa logo de início a sua superfluidade, certo? Ele usa a imagem de que quando ele era jovem ele viu uma carruagem puxada por 4 cavalos e o cocheiro atrelou ao lado um 5º cavalo, provavelmente para transportar esse cavalo, levar para outro lugar, ou ser um cavalo de reposição. O fato é que essa imagem ficou no coração dele, ficou na memória dele, e ele teve pena do cavalo, porque o cavalo estava sobrando. É claro que ele teve pena desse cavalo, porque ele enxergava já de algum modo a si mesmo como sobrando. Então, se ele já teve essa conclusão de si, da sua superfluidade, do fato de ele estar sobrando, na primeira vez que ele experimentou uma aparência, um simulacro de amor, em que a impressão dele sobrar foi reforçada talvez não tanto pelo desamor da Lisa, por ela não ter correspondido, quanto pelo seu rival, que parecia o homem completo, o homem necessário aos seus olhos. Esse episódio se encravou na sua memória como sendo o episódio capital da superfluidade, o episódio que melhor revelava a sua superfluidade dentro da vida. E claro que isso ganhou para ele uma proporção maior do que deveria ter. Isso ganhou para ele uma espécie de símbolo, um novo símbolo da sua superfluidade. O problema é que ele está diante do leito de morte. E no leito de morte, ele está diante da morte, ele está no leito de morte. E diante da morte, é só disso que ele consegue se lembrar. É com isso que ele consegue se ressentir. É assim que ele consegue revolver os seus sentimentos. Ele não consegue ultrapassar o seu julgamento sobre si mesmo. E claro, daí a conclusão final ser extremamente coerente com essa narrativa total de autodesprezo. Deixa eu ver se é a última penúltima. Na última entrada do diário dele, o primeiro parágrafo é assim: acabou, a vida acabou. Definitivamente morrerei hoje. No pátio está quente, quase abafado. Ou já é meu peito se recusando a respirar. Minha pequena comédia foi representada. Cai o pano. Aí, segue. Sendo exterminado, deixo de ser supérfluo. A conclusão dele já era essa desde antes. Só que não era uma conclusão ainda formada de palavras. A partir do momento que ele confessa a sua superfluidade, ele já está se condenando.
Ele já está se condenando a essa prisão da qual só a morte poderia, entre aspas, livrá-lo. O que não é o caso. Mas ele acredita que sim, sendo exterminado, deixo de ser supérfluo. Porque, claro, se ele estava sobrando na vida, como esse episódio capital que tomou a maior parte das suas memórias indicou, na sua própria interpretação, claro, a única solução seria o extermínio próprio. Sendo exterminado, deixo de ser supérfluo. É assim que, ao contrário do Ivan Ilitch, outro personagem russo à beira da morte, mas que experimenta uma conversão, o homem supérfluo faz o contrário. Ele mergulha na própria superficialidade. Ele mergulha no próprio desespero. Ele reforça a sua conclusão de que não valia nada. E é assim que ele se encaminha para a morte. Infelizmente, é assim que ele se encaminha para a morte. E agora, vamos falar das Memórias do Subsolo. Outro livro narrado em primeira pessoa, pelo personagem principal, e desse realmente não sabemos o nome, tá? Só o conhecemos como Homem do Subsolo, porque ele nunca nos conta o seu nome. Esse livro tem duas partes. A primeira parte em que ele nos mostra os seus pensamentos, ele nos mostra como a cabeça dele funciona, de um jeito bastante desordenado, mas como ela opera, pelo menos. E na segunda parte, Em Torno da Neve Molhada, esse é o título, ele conta alguns episódios da sua vida. Sendo ele um homem de 40 e tantos anos, esses episódios tinham transcorrido há um bom tempo, ainda durante a sua juventude, quando ele era funcionário público, antes de ter recebido uma herança e pedido a jubilação do órgão público em que ele trabalhava. E ele, ao modo do homem supérfluo, também conta episódios que são capitais no juízo que ele tem de si mesmo. Mas antes desse juízo, tem o juízo que ele já expressa, claro, para quem leu já deve estar imaginando que eu estou tratando logo do primeiro parágrafo, das primeiras palavras dele. E sim, eu estou. Mas, relendo esta novela, eu queria começar pelo fim. Por uma expressão que eu já entreguei no início do vídeo, mas que dessa vez me chamou a atenção especial nesta releitura. Eu vou para a penúltima página, tá? Para o finzinho já da narrativa. Ele diz o seguinte: desacostumamos-nos mesmo a tal ponto, e ele está falando daqueles que vivem no subsolo, ele está usando aqui um plural majestático, mas está se referindo a ele em primeiro lugar. Desacostumamos-nos mesmo a tal ponto que sentimos por vezes certa repulsa pela vida viva e achamos intolerável que alguém a lembre de nós. Que alguém a lembre a nós, perdão. Chegamos a tal ponto que a vida viva autêntica é considerada por nós quase um trabalho, um emprego. E todos concordamos no íntimo que seguir os livros é melhor. Um pouco antes ele já tinha usado essa expressão, acredito que pela primeira vez. Vida viva. Aqui na página 142. Ele está falando da Lisa, a prostituta que oferece para ele o amor. Queria que ela sumisse. Queria tranquilidade. Ficar sozinho no subsolo. Tranquilidade aqui, o próprio narrador coloca entre aspas, tá? A vida viva, por falta de hábito, comprimira-me tanto que era até difícil de respirar. De novo, aqui acho que foi a primeira vez que ele empregou a vida viva. O que isso significa? Ele está opondo aqui o que ele chama de vida viva ao subsolo, que é onde ele vivia, que é onde ele passou a maior parte da sua vida, pensando, refugiado nos próprios pensamentos, nos próprios sentimentos e, mais do que isso, na própria interpretação da vida, que é sempre, não nos esqueçamos, como no caso do homem supérfluo, uma interpretação de si mesmo.
Quando ele traça essa diferença entre a vida viva e o subsolo, ele está ressaltando essa barreira que ele sempre acreditou existir entre ele e as outras pessoas. E quando essa vida viva pareceu chegar até ele, pareceu convocá-lo, no caso da Lisa, oferecendo-lhe um amor que ele nunca tinha recebido, jamais em toda a sua vida, ele se recusa. Ele quer voltar para o subsolo, que é o lugar onde ele se despreza, que é o lugar onde ele se odeia, que é o lugar onde ele, odiando a si mesmo, pode odiar toda a realidade em uma inversão satânica. Se Deus, pelo verbo divino, criou toda a realidade, o homem do subsolo, pela verborragia satânica, quer destruir toda a realidade e depois a si mesmo, porque para ele as duas coisas caminham juntas. A sua existência, a existência da realidade, da vida viva. E, no entanto, ele não é capaz de prescindir do amor, como o homem supérfluo vai atrás dele, vai atrás desse amor, mas sempre com a cabeça dividida em dois. Nunca com a necessidade clara de que ele é carente, de que ele precisa de amor, de que ele quer amor, de que ele quer afeto. Ele tem fantasias de companhia com os amigos, por exemplo, no restaurante do hotel em que ele vai. Ele tem fantasia de companhia, de camaradagem, de risos, mas ele nunca diz, eu preciso da amizade. Porque é mais fácil para ele, vejam outro paradoxo, que brota dessa narrativa das memórias do subsolo. Por incrível que pareça, é mais fácil para ele dizer que é um rato, um canalha, um imbecil, um safado, que não presta, do que dizer que ele precisa de afeto, que ele quer carinho, que ele quer companhia. Isso ele não fala, porque de algum modo parece que isso lhe dá mais vergonha do que dizer que ele é um rato. Parece que ainda há alguma dignidade nessa espécie de autodesprezo romantizado, em que confessar uma debilidade, uma necessidade das outras pessoas parece uma humilhação maior do que ele é capaz de suportar. Enquanto que se dizer um rato, dizer que ele não presta, dizer assim mesmo que ele não presta, isso ainda ele consegue levar de algum modo. Não que seja fácil, tá? Não que seja fácil. Talvez esse seja um motivo até para ele se apegar, não é? Há uma dificuldade nisso também. Mas ainda assim não é tão difícil quanto ele admitir a sua carência de amor. E uma manifestação mais simples que é do afeto humano. Isso parece demais para ele. E narrando em primeira pessoa suas memórias, o que nós temos de novo é a sua perspectiva, é a sua interpretação da vida em si mesmo. Ele se diz insignificante, que a própria vida é insignificante. Ele experimenta, como todo atacado pelo autodesprezo, um certo prazer na degradação. E ele não entende como sair disso, não é? A falta de fundamentos na vida. Quais são os fundamentos aos quais eu posso me apegar, pergunta ele. Porque, claro, se o homem supérfluo demonstra a raiz dessa sua superfluidade, do fato de ele estar sobrando na vida, na infância, nessas memórias iniciais, o reforça no episódio da paixão dele, da rivalidade com o príncipe N, o homem do subsolo, que também teve uma infância bem desgraçada, sem amor, que se refugiou nos livros, acaba testemunhando um pouco como essa experiência biográfica se juntou a uma experiência intelectual incompleta, imperfeita e imatura, de ideias que estavam em voga na época e que, de algum modo, prometiam essa felicidade, a felicidade que ele nunca teve. Quais eram essas ideias? As ideias do racionalismo que entraram na Rússia, as quais Dostoiévski estava plenamente consciente, porque ele também, em um momento da vida, as professou, das quais a razão humana seria capaz de desvendar todo e qualquer mistério da realidade, sem chamar de mistério, porque seria superstição. Ideias segundo as quais a razão humana poderia encontrar a felicidade para o ser humano, porque o ser humano já ia deixar de escolher mal e porcamente, ia deixar de ser infeliz pelas próprias escolhas, que a vida de algum modo seria até planificada, não é? Para a nossa felicidade. E que isso não seria ruim. O próprio homem, o próprio ser humano, com o desenvolvimento dessa razão, e reitero, razão racionalista,
seria capaz de resolver todos os seus problemas. Então, ele escolheria essa espécie de programação porque ele finalmente desvendou o mecanismo, tirou o véu que estava sobre a realidade e viu que ela era um mecanismo, uma espécie de máquina, por assim dizer. E aí ele seria feliz. E o homem do subsolo fala, cara, não. O homem do subsolo mostra o desespero por trás dessa felicidade humana, desse paraíso terrestre não alcançado. Se o racionalismo, divulgado pelo iluminismo, tentou, nas suas ideias, criar um paraíso terrestre, ou seja, abandonar a ideia da religião revelada, mostrar que a infelicidade humana poderia ser corrigida matematicamente, enquanto que a tradição cristã anterior, e na Rússia as duas estavam mais ou menos rivalizando ali, ou seja, o racionalismo não fez com que os russos, a sociedade russa deixasse de lado a Igreja Ortodoxa, ou pelo menos a presença do cristianismo, a presença forte do cristianismo. Isso é muito interessante porque nos mostra que o homem do subsolo é alguém que ultrapassou o cristianismo sem ter chegado a ele diretamente, ou seja, o remédio para a sua infelicidade, para o seu autodesprezo, não viria da misericórdia, não viria de alguém que o aceita, Cristo, não viria de alguém que se sacrificou por ele, Nosso Senhor, e tampouco, como ele mesmo nota, não viria dessa razão racionalista que conquistou toda a realidade para fazer o ser humano feliz. O que é que sobra para o homem do subsolo? Nada. Nada. Mas esse desespero, como em todo ser humano, dificilmente é levado às últimas consequências no sentido do sujeito viver com algum tipo de paz, um simulacro de paz em relação a isso. E é por isso que ele pede paz, ele pede tranquilidade, coisa que ele nunca teve. Por quê? Porque ele ainda está desesperado para encontrar o amor, que de algum modo parece ter a ver com um remédio, se não com um remédio, com um bálsamo para esse autodesprezo. Por isso que ele busca nos seus amigos. Se é que podemos chamá-lo assim, no hotel. Não que ele vai e se humilha ainda mais. Por isso que ele busca em Lisa. E que ele paradoxalmente tem raiva de precisar e portanto tem raiva da pessoa que pode lhe oferecer isso. Ele não sabe o que é o amor. Ele o confessa. Porque facilmente a gente passa, e eu já mencionei isso na aula sobre Nó de Víboras, Introdução ao Romance Católico, sobre o Luí, personagem narrador do Nó de Víboras, e também mencionei, especialmente naquela aula que eu falo sobre os comentários do padre Alexandre Schmemann, a oração de Santo Efrem Sírio, em que a gente passa da assídia, que caracteriza esse personagem aqui, o homem do subsolo, sobre a qual eu já falei nos vídeos anteriores, que caracteriza o homem do subsolo, que caracteriza o homem supérfluo. A gente passa da assídia a um desejo absoluto de controle, a um despotismo. E para a gente parece esquisito que o assidioso é aquele que ele se recusa à vida, portanto ele se recusa a agir. E como é que esse mesmo sujeito que se recusa à vida, que se recusa a agir, se transforma num déspota de outra pessoa? Que é a sequência que Santo Efrem Sírio coloca na sua oração, que vai da assídia à luxúria de poder. Eu prefiro essa expressão da tradução inglesa, luxúria de poder, eu gosto muito dela. Como é que ele passa de uma coisa a outra? E o padre Alexandre Schmemann explica que ele passa da assídia, uma espécie de suicídio espiritual, ao homicídio espiritual. Porque a sua alma se transforma numa espécie de buraco negro em que ele quer sugar. Em que ele quer sugar todo mundo. Em que não basta com que a sua vida seja desgraçada. De algum modo, isso é... Eu estou pensando nisso agora. Isso é muito interessante, porque é diabólico, mas é interessante, porque quando eu falei do Jayber Crow para vocês, no curso eu gravei também, mas aqui eu já falei,
O Jaber, quando volta para as próprias raízes, parece que ele tem uma experiência de Gênesis ali. Né? Ele está andando naquela tempestade, voltando para a sua cidade natal, não é? Para o lugar onde ele nasceu, e ele passa por uma tempestade gigante, estava acontecendo uma enchente. Aquilo lembra muito a narrativa do Gênesis, quando o mundo estava sendo criado, ou seja, o ser humano voltando às suas raízes, voltando às próprias raízes, volta também de alguma forma às raízes da vida, às raízes da realidade. E quando o ser humano aqui, fazendo essa associação entre o homem supérfluo, o homem do subsolo, e a oração de Santo Efrem Sírio, quando o ser humano ele nega as próprias raízes, de alguma forma, ele quer destruir as próprias raízes, a si mesmo, a sua própria identidade, ele quer se destruir, de alguma forma ele tem um desejo de destruição de toda a realidade também. De alguma forma ele também volta para essa experiência do Gênesis, só que em comando invertido, com o desejo contrário de destruição e não de afirmação da realidade. O contrário do Jaber Cook. Um desejo de completa destruição. De algum modo é isso que eu vejo no homem do subsolo. E não só no homem do subsolo. Um pouco em todos nós também, porque não nos esqueçamos. Somos herdeiros do homem supérfluo, somos herdeiros do homem do subsolo. Esse despotismo vem dessa necessidade de controle sobre a realidade, de anular o amor que aparece e, pior, o amor que aparece para ele. A experiência de despotismo não é uma novidade quando, isso me chamou a atenção agora nessa releitura, não é uma novidade quando a Lisa aparece na vida dele. Ele conta um episódio na infância. Ele viveu num orfanato, não é? Ele foi deixado lá pelos parentes dele, que nunca mais voltaram. E aí ele conta que, de uma feita, cheguei a ter um amigo. Mas no íntimo, eu já era um déspota e quis ter um domínio ilimitado sobre a sua alma. Quis infundir-lhe desprezo pelo ambiente que o cercava. Exigi-lhe um rompimento altivo e total com aquele meio. Assustei-o com a minha apaixonada amizade. Fazia-o chegar às lágrimas, às convulsões. Ele era uma alma ingênua, que se entregava. Mas, quando se entregou a mim de todo, passei imediatamente a odiá-lo e repeli-lo, como se ele me tivesse sido necessário apenas para que eu o vencesse, para que ele se submetesse a mim. Ou seja, a mesma coisa vai acontecer com a Lisa depois, na vida adulta, tá? A mesma coisa. Ele era uma alma ingênua que se entregava. A Lisa também era uma alma ingênua que se entregava. Uma alma que... duas almas, das quais ele quis o amor incondicional. O amor incondicional que ele estava buscando, pelo qual ele estava desesperado e que ele jamais, no qual ele jamais iria acreditar. E nesse sentido, claro, o Luí de Nó de Víboras é mais maduro em reconhecê-lo, em reconhecer o amor que ele estava buscando. Um amor completo, incondicional, que superasse a sua miséria. Mas é isso que o homem do subsolo está buscando. Só que quando ele encontra, o que prevalece? A sua interpretação de autodesprezo. Ele tem raiva de quem o ama. E tendo raiva, ele precisa vencer essa pessoa. O que significa vencer essa pessoa? Está vendo como eu sou filho da puta? Está vendo como você não pode me amar? Como eu estava certo desde o início? Eu precisei te seduzir para te mostrar isso. Que eu jamais sou nem serei digno de amor. Que eu não sou nem jamais serei digno de amor. Nunca. É isso que ele está tentando mostrar. Mas ao mesmo tempo essa necessidade de afeto o leva a buscar uma pessoa ingênua que se entrega. Especialmente isso incita a sua perversidade. E eu mencionei para os meus alunos, hoje em dia nós usamos esse termo, não é, de relações tóxicas. Eu detesto essa palavra, não é? Não é tóxico para mim, sei lá, se eu inspirar um inseticida, isso é tóxico. Mas enfim, vocês entendem o que essa expressão significa, nós entendemos,
nós sabemos em que contextos ela é usada, etc, etc. Só que parece que justamente a relativa novidade da expressão e até superficialidade dá uma conotação de novidade à experiência em si. Quando a gente vê que não, e foi isso que eu mencionei aos meus alunos, que não. Se nós falássemos de relacionamentos despóticos, a gente conseguiria encontrar as raízes, por exemplo, nessa literatura que eu estou mencionando para vocês. Para mim, se trata da mesma experiência. De uma necessidade de um amor absoluto e incondicional que nenhum outro ser humano é capaz de dar. E que, no entanto, a gente tem essa necessidade, mas como Deus já não está no horizonte de consciência, a gente se torna déspota de quem nos ama. A gente exige esse amor incondicional, que a gente mesmo é incapaz de dar, porque qualquer ser humano é incapaz, mas conhecendo a sua incapacidade é que você pode amar, e conhecendo a incapacidade do outro é que você pode aceitar o amor. E o homem do subsolo é um déspota. E depois ele volta a mencionar esse despotismo no filme. Para mim, o amor sempre se manifestou como despotismo. Uma vez conquistado, o que eu ia fazer com ele? Claro que não é para fazer nada, meu filho, é gratuito. É isso que ele não aceita, que não tem como aceitar. Porque ele se odeia. Como é que ele vai aceitar uma experiência dessa? E é por isso que, de algum modo, ele fica como espectador alheio à vida. Ele fica, diz ele, no subsolo em oposição à vida viva. Não existe essa oposição. Como a interpretação do seu autodesprezo também é falsa. É um sentimento, cara. É uma chave interpretativa que ocupou a sua vida inteira, que tomou a sua visão da realidade. Vejam, nós temos chaves interpretativas assim também, das quais é difícil da gente se livrar, porque parece que o nosso chão vai cair, porque parece que é a única coisa que a gente tem, e que, no entanto, está nos destruindo, e não sabemos. Porra! E, de novo, eu já mencionei isso, é a aparente inocência de Lisa que o convoca ao amor, mas ao mesmo tempo a perversidade, que ele não consegue já separar essas duas coisas. Essa é a inversão satânica. E daí ele lembra, ele nos lembra de contar esse episódio da sua infância. E acaba aqui o episódio com a Lisa, com essa prostituta, em cujo coração ele entra, que ele consegue abrir primeiro como um jogo por ver a sua inocência, por achar que tentar despertar o amor de algum modo, disso que ele está precisando, isso reforça a sua maldade, porque logo ele tem raiva dela. E depois ela procura, ele se confessa a ela. Ele vê que ela tem misericórdia dele, que ela compreendeu, e ele tem mais raiva ainda. Porque ela lhe oferece uma saída desse orgulho, dessa tentativa de se colocar no lugar de Deus. E é aí que ele vai além do homem supérfluo. Tanto no pensamento do absurdo quanto na maldade. Ele escolhe deliberadamente a maldade. O homem do subsolo é o homem supérfluo na cova, no subsolo. Ele escolhe a maldade, no inferno. Mas é interessante como esse é outro aspecto. Ele se confessa para Lisa de um jeito, ou seja, evocando as palavras, vamos imaginar que é o personagem que está escrevendo, como o autor quer que a gente imagine, ele está escrevendo essas suas memórias do subsolo, e quando ele evoca as experiências, a experiência com os antigos colegas dele no restaurante, que é terrível, depois a experiência com a Lisa, ele narra todos os diálogos, então ele está rememorando aquilo. É como se ele estivesse diante dessas pessoas de novo. E com a Lisa, parece que ele se confessa de um jeito como ele nunca o faz diretamente com o leitor. E aqui eu tenho alguns exemplos. Páginas 138, 139, eu esqueci de mencionar as edições. A do Diário de Homem Supérfluo é da Sétimo Selo e Memória do Subsolo é da 34. Tá? Vamos ver essa confissão aqui.
Eu precisava então ter poder, eu precisava de um jogo, precisava conseguir as suas lágrimas, a sua humilhação, a sua histeria. Eis o que eu precisava então, dizer para Lisa. Mas eu próprio não suportei isto, porque sou um crápula, assustei-me, e o diabo sabe para que dei de bobo o meu endereço a você. Em seguida, ainda antes de chegar em casa, já eu a xingava a mais não poder, justamente por causa desse endereço. Eu já odiava você, porque lhe mentira então, porque eu quero apenas jogar com as palavras, devanear mentalmente, mas na realidade, sabe o que eu preciso? Que vocês todos levem a breca de uma vez. Aí é que está. Preciso de tranquilidade. Agora mesmo sou capaz de vender o mundo todo por um copeque, para que não me importune. Que o mundo leve a breca ou que eu deixe agora de tomar o chá, direi que acabe o mundo, mas que eu sempre possa tomar o meu chá. O autodesprezo, o desprezo da realidade, a mesma coisa. E ele se confessa para ela. E também nunca desculparei a você as confissões que lhe estou fazendo agora. Sim, você, unicamente você, deve responder por tudo isto, porque você que apareceu na minha frente. Porque eu sou um canalha, porque eu sou mais repulsivo, mais ridículo, mais mesquinho, mais estúpido, o mais invejoso de todos os vermes sobre a terra, que de modo nenhum são melhores que eu, mas os quais o diabo sabe por quê, nunca ficam encabulados. E eu vou receber assim toda a vida piparotes da primeira lêndia que aparecer. É uma característica minha. Está desesperado pelo afeto dela, está desesperado pelo amor dela, ele não consegue simplesmente aceitar, ele não consegue fugir da sua necessidade de despotismo, porque no fundo ele tem medo que esse amor não seja tão incondicional quanto ele espera. Ele é incapaz de acreditar que desse jeito ele pode ser amado. Eis o que sucedeu. Ofendida e esmagada por mim, Lisa compreendera muito mais do que eu imaginara. Ela compreendera de tudo aquilo justamente o que a mulher sempre compreende em primeiro lugar, quando ama sinceramente, isto é, compreendera que eu mesmo era infeliz. Isso é que é triste. Isso é que é extremamente triste. Ela compreendeu que ele era infeliz. E ele entendeu isso. Ele entendeu essa abertura dela, ele a viu. E depois ele tentou humilhá-la de novo, mas não conseguiu. Ela foi embora, ele tentou ir atrás dela, tentando enfrentar de alguma forma esse autodesprezo, mas ele sabia que não, ele sabia que o esforço dele era insuficiente. E o fato é que ele não quis sair do subsolo. Ele se recusou à oportunidade de sair do subsolo. E aí ele diz com razão para aqueles senhores do seu tempo, ou seja, todo mundo parecido com ele. Isso se estende a nós também. Isso se estende a nós, como eu disse aos meus alunos, não se surpreendam. Tem muito nós aqui nessas duas narrativas. Eu fui muito além de vocês. Eu fui as últimas consequências do pensamento que vocês já têm. Do desprezo que vocês já têm pela vida por si mesmos. Claro, estou transformando isso com as minhas palavras, né? Mas realmente eu fui muito além. Realmente eu fui muito além. Mas ele atravessou, e é isso que eu quero que fique para nós, ele atravessou um horizonte que também é nosso. Um horizonte que também é nosso. Para nós que nos consideramos, muitas vezes, muitos de nós, espectadores da vida. Que não sabemos muito bem o que fazer com ela, que ela nos parece estranha, que parece que às vezes a vida das pessoas ao nosso redor é que tem alguma profundidade. Talvez por isso a gente olhe para tantos modelos, não é? Mas eu não vou entrar nesse tema. Para tantos modelos de aparente realização. Que a gente considera que nós consideramos que somos espectadores da vida também. Mas não nos esqueçamos que isso é uma interpretação. E que essa interpretação pode nos levar, ela pode nos levar para além desse horizonte que foi ultrapassado pelo homem do subsolo. Nosso ascendente moral e intelectual, infelizmente, mas ainda assim, nosso ascendente. Certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Diário de um Homem Supérfluo, Memórias do Subsolo.
Peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se não são inscritos, porque tudo isso ajuda o meu trabalho. Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.